Portugal vai eleger 21 eurodeputados para um novo mandato no Parlamento Europeu até 2024. Há muito que as listas dos partidos portugueses respeitam o princípio da paridade, mas apenas um partido tem como cabeça de lista uma mulher, Marisa Matias, candidata pelo Bloco de Esquerda, que tenta um segundo mandato. Falámos com ela sobre a reforma da União Europeia. Com o manifesto eleitoral, a força que faz a diferença, o partido é um feroz opositor do Tratado Orçamental Europeu. No estúdio da Euronews em Bruxelas, Marisa Matias falou do imperativo de defender o modelo social europeu. De facto, a classe média tem sido muito atacada, continuamos com um nível de pobreza insustentável naquela que é a região mais rica do mundo, trabalho sem direitos começa a ser cada vez mais a regra e não a exceção, e tudo isso são temas que nós tratamos todos os dias e que, aliás, estão centrais naquilo que são os eixos da campanha e do programa eleitoral que apresentamos. Porque Estado Social, emprego e alterações climáticas mexem com tudo isso e são esses os três eixos fundamentais do nosso programa. Eu nunca disse, nem acho que Portugal esteja imune a este tipo de fenómenos, nem acho que a gente possa continuar a chamar-lhes fenómenos no quadro da União Europeia, porque infelizmente já deixaram de ser fenómeno há algum tempo e passaram a fazer parte de um quadro quase normalizado, naturalizado, muitas vezes com a ajuda até das famílias políticas convencionais e fundadoras, que tentaram, de certa forma, integrar algumas das suas bandeiras, nomeadamente o péssimo tratamento que foi feito à questão dos refugiados no espaço da União Europeia, foi uma espécie de dar uma folga a esses ideais, digamos assim, da extrema-direita, para tentar evitar que eles crescessem, e não só não evitaram que eles cresceram, continuaram a crescer, como legitimaram e ajudaram a naturalizar aquilo que é a sua linguagem política. As instituições europeias, neste caso, têm que acabar com esta narrativa de que estamos a ser invadidos, porque nós não estamos a ser invadidos, nem nunca estivemos a ser invadidos. Em 2015, o ano de maior pico de tentativas de chegada, procuraram chegar à União Europeia o equivalente, por exemplo, de refugiados, que entrou e ficou no Líbano, um país de 4 milhões de habitantes, 10 mil quilómetros quadrados de área. A União Europeia tem uma abordagem bastante hipócrita, porque também sabemos que as armas que matam nestes conflitos são armas europeias, não são armas árabes, não é? Aliás, a venda de armas à Arábia Saudita alimenta muito as contas públicas francesas, ou espanholas, ou do Reino Unido, ou da França, ou da Alemanha. Em relação à África, é uma situação diferente, mas tem muitas semelhanças, não é uma situação de risco de vida ou de morte provocado pela guerra, mas é por seca, é por fome, é por ausência de recursos. E a União Europeia não tem uma verdadeira política de cooperação. E uma política de cooperação verdadeira é aquela que, naquilo que é o orçamento dedicado para a cooperação, grande parte desse orçamento fique mesmo nos países para os quais é destinada a cooperação. E não, muitas vezes, retorna aos países que, teoricamente, investem em cooperação. Nós temos ainda um país muito desigual. E por isso estes fundos obviamente servem para uma maior coesão social e territorial, e eu creio que devem ser usados nesse sentido, de ter um país mais igualitário e onde seja possível viver com qualidade, e isso significa um investimento sério em mobilidade, em padrões energéticos e padrões de consumo de circuitos muito mais restritos, para também reduzir a pegada ecológica, em uma aposta numa maior soberania alimentar. O que é preciso perceber é que todas estas medidas e todas estas políticas estão profundamente relacionadas com uma necessidade profunda de reconversão, de alteração do modelo de sociedade em que vivemos. Mas, para além dessa dimensão, nós não podemos nunca esquecer aquilo que é a dimensão da justiça fiscal. E em Portugal, em tantos outros países, o que nós assistimos é que as grandes empresas e as multinacionais podem pagar os seus impostos em outros países da União Europeia, na Holanda, no Luxemburgo, etc., nos paraísos fiscais, ao passo que as pequenas e médias empresas não podem fazê-lo, ou quem trabalha nos países não pode fazer. Portanto, o que seria ideal é que houvesse coragem política para se definir de uma forma realista que as multinacionais e as maiores empresas têm que pagar os impostos também nos sítios onde geram os seus lucros, porque isto é uma matéria de justiça fiscal e uma matéria de justiça social.
Nós não podemos olhar ou continuar a olhar para medidas de combate às alterações climáticas como medidas de remediação ou de adaptação. Tem que haver medidas de prevenção e de uma alteração profunda do paradigma em que vivemos. E, nesse sentido, não estamos a falar apenas de plantar mais floresta, embora isso seja importante, ou de reduzir emissões de carbono num determinado setor, embora isso seja importante. Estamos a falar de uma alteração profunda do paradigma de mobilidade, uma aposta real nos transportes públicos, em redes de transportes de qualidade, que permita reduzir muito as emissões dos gases com efeito de estufa. Por exemplo, se nós pensarmos num país como Portugal, com uma dimensão como a que tem Portugal, e percebermos que 25%, ou seja, um quarto das emissões de gases com efeitos de estufa resulta dos transportes, e quando percebemos que, por exemplo, só a cota de pessoas que utilizam, a cota modal de utilização da ferrovia em Portugal é de 4%, quando nós temos condições para aumentar, e muito, obviamente a média europeia é muito superior, mas ainda assim está longe daquilo que pode ser. Sinceramente, acho que houve um esforço por parte da União Europeia de definir termos corretos para um acordo e termos, do meu ponto de vista, razoáveis para fazer uma negociação. Mas as responsabilidades são partilhadas. Não teria havido Brexit se a União Europeia não tivesse alimentado os devaneios do Sr. Cameron. Há 4,5 milhões de cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido, há mais de 1,5 milhão de cidadãos do Reino Unido que vivem nos países da União Europeia, e esses direitos têm que ser salvaguardados. Se não houve acordo até agora, obviamente, eu acho que uma saída sem acordo não é bom para nenhuma das partes envolvidas, e muito menos para os cidadãos que vivem numa incerteza enorme e numa angústia permanente. Quais são as suas apostas para a liderança das principais instituições e até que ponto a paridade continua a ser uma questão importante? Chegou a hora de ter uma presidente da Comissão Europeia ou do Conselho Europeu? Se nós queremos ter democracias fortes e que realmente representem os cidadãos e as cidadãs, que representem a sociedade, então eles têm que ser um espelho da sociedade mais diverso do que aquilo que são. E então poderíamos ir a outros setores da sociedade, que não é apenas a questão de homens e mulheres, mas há setores da sociedade que estão muito subrepresentados, por exemplo, as pessoas com deficiência, etc. Estamos a falar de setores inteiros da sociedade que nem sequer representação têm. E no caso da paridade não há nenhuma justificação para que isso não aconteça, a não ser a falta de vontade política. Com uma lista de 11 mulheres e 10 homens, o Bloco almeja obter pelo menos mais um lugar para além do que Marisa Matias passou a ocupar em 2014.